Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 8. Nós vamos falar um pouquinho sobre a obra do Espírito, trazendo uma abordagem sobre o testemunho da igreja que estava em Antioquia. Então, como a igreja de Antioquia se tornou uma referência para nós como Missão Mobilização e como a obra do Espírito está presente nessa igreja dessa cidade. Para que nós possamos entender, então, quais são as diretrizes e as diretivas do Espírito que nós temos para os nossos próximos passos como Missão Mobilização. Pois bem, a igreja em Antioquia estava estabelecida numa cidade que ela foi fundada 300 anos antes de Cristo. E essa cidade tinha algumas peculiaridades. A primeira é que poucas cidades, entre elas Antioquia, os judeus tinham os mesmos privilégios políticos e sociais que os gregos. Então isso é um ponto importante, porque essa igreja, essa cidade, foi fundada, na sua fundação existia uma grande comunidade judaica, e por estar presente na fundação dessa cidade, os judeus também acabaram tendo alguns privilégios políticos e sociais que eram em muitas cidades exclusivas dos gregos. Uma outra característica dessa cidade é que os cidadãos dela eram muito rudes no seu trato. É mais ou menos assim aquela cidade do interior onde tudo se resolve na faca, na bala, né? E nas palavras de afirmação. Né? Então eles eram muito rudes na sua maneira de resolver as questões da cidade. Tudo era muito acalorado, as discussões eram muito acaloradas. Uma outra característica é que eles eram bastante depreciativos ao nomear as pessoas. Então, bullying lá era algo normal. Eles eram muito depreciativos na maneira com que eles se dirigiam para as pessoas. E é interessante que nessa cidade de Antioquia foi a primeira vez que os cristãos foram chamados como cristãos. Ou seja, a maneira com que este apelido, entre aspas, foi dado a eles foi de uma maneira depreciativa. Porque era uma característica dessa cidade de Antioquia, dos moradores que lá moravam. Uma outra característica dessa cidade é que na região de Antioquia tinha o famoso templo de Dafne. Para quem gosta de história, né, temos aqui nosso professor de história. Dafne foi um amor de Apolo, que era um deus, que não pôde ser correspondido, porque ela foi punida, né, com uma maldição, e então Apolo, que se apaixonou por ela, não pôde levar a cabo a sua paixão. E Apolo, para os gregos, era um dos deuses mais importantes, praticamente aí, né, na mesma medida que Zeus. E Apolo, ele era símbolo da inspiração profética e artística para os gregos. Uma outra característica de Apolo é que ele era também o legislador dos aspectos da religião e das cidades. Então veja, Apolo, para os gregos, era uma fonte de inspiração profética, uma fonte de inspiração artística. Era também considerado legislador dos aspectos da religião dos gregos, quanto das cidades, da polis grega. Ele também era reconhecido como o sol e a luz, como a verdade, como perdoador de pecados, como o Deus da morte e da vida, das doenças e da cura, o Deus da beleza e da perfeição, da harmonia, do equilíbrio, da razão e da natureza. Então, essas eram as credenciais de Apolo, cujo, dentro do panteão grego, tinha, então, um templo nas proximidades de Antioquia. E é muito interessante nós entendermos, eu não sei se vocês lembram quando nós falamos sobre... acho que não foi aqui que eu falei, agora deu church. Mas quando eu falei sobre a carta de Tito, foi lá no Espírito Santo, né? Que eu falei sobre a carta de Tito, que Tito foi enviado para a igreja em Creta. E em Creta, Tito se deparou com o grande templo de Zeus, ou seja, os gregos diziam que Zeus nasceu em Creta. E Zeus é o pai de todo o panteão grego. E é interessante que Tito é enviado
para essa ilha de Creta como um filho. E aqui nós vamos ver que nessa comunidade de Antioquia, de uma cidade onde se cultuava Apolo, que era o símbolo da inspiração profética, profetas começam a se chegar a essa cidade. Então nós vamos ver a relevância de como Deus vai trabalhando na sua igreja, na cidade, para expor as potestades que estão dominando e exercendo o governo sobre aquela região. Pois bem, então essas são algumas características de Antioquia. Existem duas Antioquias em Atos. Existe a Antioquia da Síria, que é essa que nós vamos trabalhar, que é onde Paulo e Barnabé recebem o seu comissionamento para os gentios. E nessa cidade de Antioquia da Síria, então, a igreja vai ganhando uma nova expressão na sua atuação. Ela deixa de ser uma igreja que está nos seus primórdios, nos seus primeiros passos, muito voltada para os judeus, até aqui, até Atos capítulo 13, capítulo 12, capítulo 13, toda a comunidade cristã é formada por judeus convertidos. Ou seja, homens que estavam esperando a vinda do Messias e por causa do evangelho entendem que o Messias que eles esperavam e que foi anunciado pelos profetas era o Cristo que havia andado entre eles. Então eles vão aderindo à fé do Messias, mas o Messias era uma pessoa comum para eles, ou seja, eles sabiam quem era o Messias. Eles tinham consciência desta pessoa que os profetas nomeavam como Salvador. Então, o Messias não era alguém desconhecido, mas eles atribuíram, então, à pessoa de Cristo isso. Em Antioquia começa a acontecer um outro movimento, que pessoas que não tinham nenhum conhecimento a respeito do Messias anunciado no Antigo Testamento, eles começaram a aderir à fé em Cristo. Por isso a igreja em Antioquia começa a trazer para os nossos dias de hoje uma expressão global. É em Antioquia que acontece o primeiro envio dos missionários e também onde a igreja de Cristo vai se ampliando e vai se estendendo até alcançar os confins da terra de maneira geracional. Então, nós hoje, que estamos aqui, somos frutos de um movimento que começou em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito veio sobre os discípulos. Naquela ocasião, houve as primeiras conversões, mas nós hoje somos um resultado do movimento que também se estendeu a partir de Antioquia. E nós vamos trabalhar 4 pontos desta igreja em Antioquia. O primeiro ponto é a proclamação do Evangelho. Então eu pedi para vocês abrirem em Atos, no capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4. E nessa ocasião de Atos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, o texto vai narrar que Paulo, ou Saulo, aprovou o assassinato de Estevão. A partir desse dia, se estabeleceu uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Olha que interessante. Até Atos capítulo 8, toda a atividade da igreja estava concentrada em Jerusalém. Quando Estevão é assassinado por homens zelosos, ou seja, Estevão foi condenado por homens extremamente religiosos e muito zelosos com a lei. Quando isso acontece, quando a igreja, quando os irmãos, quando a comunidade de fé vê um homem como Estevão,
Qual era a característica de Estevão? Um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito, um homem justo e um dos homens que estava servindo as mesas a partir do apontamento dos apóstolos. Então veja, Estevão foi silenciado, foi assassinado por ordem de Paulo. E isso trouxe para essa comunidade de fé um profundo quebrantamento. E eles começaram a chorar e a lamentar a morte deste homem. Imediatamente se instaura uma perseguição ainda maior, e agora eles são dispersos, ou seja, eles precisam começar a deixar Jerusalém e precisam ocupar outras cidades. Quando esses homens deixam Jerusalém, o que eles estão levando dentro deles? O evangelho que havia os alcançado. E agora esses homens começam a andar nos novos ambientes onde eles estão, como proclamadores desse evangelho. E eles começam a anunciar o evangelho em outras cidades. Mas o foco da atuação destes homens continuava sendo ainda os judeus. Eles saíram de Jerusalém, o centro, da vida judaica, da religião, da economia, da política. Eles vão para outras cidades e eles vão ao encontro das pessoas que eram seus conterrâneos, que faziam parte da sua comunidade. Por quê? Porque eles estavam anunciando o Messias que foi profetizado pelos profetas. Então era um movimento natural. Eu vou falar do Messias para aqueles que já ouviram algo a respeito do Messias. E dentro desse contexto, então, onde se rompe uma perseguição, ao mesmo tempo se rompe uma força evangelística. E nesse processo, nós vamos ver que acontecem coisas muito interessantes em Atos capítulo 8, que surge um personagem chamado Filipe, que era um discípulo. E esse Filipe agora começa a anunciar o evangelho em Samaria. Lembra o que diz Mateus capítulo 28? Que eles deveriam ir e pregar o evangelho em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Filipe se lembra disso e começa a anunciar o evangelho em Samaria. Imediatamente, Filipe é transportado pelo Espírito para encontrar um homem, um eunuco etíope, que ele estava voltando para a Etiópia, estava lendo o profeta Isaías, não estava entendendo nada do que ele estava lendo, e Filipe começa a correr ao lado dele. Esse homem estava numa carruagem. Se você ler o texto de Atos 8, você vai ver que Filipe esclarece para ele todo o evangelho, e esse homem então é batizado. E agora ele se torna o primeiro discípulo que está indo para uma nação gentílica. Então, nós vamos ver que nesse processo o Espírito está trabalhando na igreja para que, à medida que os novos convertidos são acrescentados, as fronteiras geográficas da igreja são ampliadas. Atos capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 26, nós não vamos ler todo esse texto, mas só para você se situar. Ali continua narrando sobre essa dispersão dos discípulos por causa da perseguição, e no final, lá no versículo 25 e 26, vai falar assim, que aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo, e assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Eu vou voltar um pouquinho, só deixa eu confirmar qual que é o versículo aqui, porque eu coloquei numa leitura sequencial sem o número dos versículos. Versículo 20. Quando alguns deles, homens de Chipre e de Cirene, chegaram a Antioquia, começaram a falar também aos gregos, anunciando-lhe as boas novas a respeito de Cristo. De repente, em Antioquia surgiu um maluco.
E esse maluco pensou com ele mesmo: por que eu devo pregar só para os judeus? Eu vou me arriscar e vou começar a falar do evangelho para os gregos. Lembra que eu falei no início que Antioquia era uma cidade onde os judeus e os gregos tinham praticamente os mesmos direitos políticos. Então havia um bom relacionamento entre os gregos e os judeus. Neste lugar onde os aspectos culturais não eram uma ameaça entre si, alguém teve a brilhante ideia de falar assim: eu tenho um amigo grego, vou falar com ele sobre o evangelho. Começa a nascer ali, então, uma expressão da igreja. E o texto começa a dizer, na sequência, que a notícia chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém. E então eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Quem era Barnabé? Barnabé, em Atos capítulo 4 e 5, vai narrar que este homem era um discípulo, um homem muito rico, que ele vendeu uma propriedade, porque ele entendeu o princípio do que o Espírito estava desenvolvendo naquela circunstância, onde tudo era comum, onde estava se dividindo os recursos entre os mais necessitados. Ele vendeu um terreno e levou o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. E a Bíblia fala que este homem também era um homem cheio do Espírito. E a igreja de Jerusalém recebe a notícia que começou um processo de conversão dos gregos. E os apóstolos pensaram: precisamos enviar alguém para lá para entender o que está acontecendo. Enviam Barnabé. Barnabé vai até lá, e aí entra no texto que nós lemos, né? Que fala que, quando chegou lá, esse homem que era bom e cheio do Espírito falou: eu não vou dar conta disso aqui, do que está acontecendo. E ele vai ao encontro de Paulo, que estava em Tarso. Porque Barnabé reconhecia que sobre Paulo havia uma graça para a evangelização e o discipulado dos gentios. Então ele fala: eu vou buscar alguém que é comissionado para nos ajudar no processo de desenvolvimento dessa comunidade em Antioquia. E Paulo, então, e Saulo, Paulo e Saulo é a mesma pessoa, né? Paulo e Barnabé, então, passam 1 ano em Antioquia ensinando, que é o que está no versículo 26. Pois bem, ali então começa essa expressão da igreja, que começa a agregar a si mesma novas culturas, que começa a agregar a si mesma pessoas com cosmovisões diferentes, com estruturas de pensamento diferentes, com uma mentalidade diferente. Porque até então, como eu falei, eles estavam anunciando o evangelho entre judeus, que possuíam uma cosmovisão do ser sacerdotal, que possuíam uma cosmovisão do funcionamento profético, que possuíam uma cosmovisão sobre os mandamentos e as leis de Deus, que possuíam dentro de si uma esperança do Salvador. Mas agora os gregos não tinham essa mesma base histórica, não tinham essa mesma base cultural, não tinham essa mesma base das Escrituras. Barnabé, então, recorre a este homem, que era um homem capaz de conversar com muitas etnias. Porque Paulo era judeu de nascimento, possuía a cidadania romana e era versado na cultura grega. Este homem, então, tinha repertório para comunicar o evangelho para pessoas que nunca ouviram falar de Deus e dos processos do plano de Deus na história, e de comunicar isso de uma maneira que fosse para eles assimilável. E isso agora começa a se tornar para os apóstolos em Jerusalém um grande desafio. E diante desse desafio, o texto do capítulo 11, do versículo 27 ao versículo 30, vai dizer que alguns profetas começaram a descer de Jerusalém para Antioquia. E dentre essa comitiva profética que desceu de Jerusalém para Antioquia, se levanta um homem num encontro coletivo,
chamado Ágabo. E esse homem predisse que haveria uma fome severa sobre todo o Império Romano. Olha que interessante. O que estava acontecendo nessa cidade e nessa comunidade? Numa cidade onde o símbolo da inspiração profética era cultuado, Deus envia profetas para predizer que haveria uma fome em todo o Império Romano. Nesse contexto, esses irmãos que se reuniam em Antioquia, eles assumem um compromisso com a diretriz profética. E talvez esse seja um grande gap, ou seja, uma grande falha que há em nós. Nós, durante toda a nossa vida, ouvimos diretrizes proféticas a nível pessoal, a nível familiar, como comunidade de fé, e também profecias relacionadas ao ambiente da cidade, do país onde estamos e do mundo. Mas muitas vezes nós não assumimos compromisso com essas diretrizes. Nós somos ouvintes que ouvem, mas não se envolvem com o desenvolvimento do cumprimento da profecia. E aí nós cantamos: creio, sobre a sua palavra eu me movo. Até que ponto isso é uma verdade em nós? Até que ponto, de fato, nós estamos andando sobre as diretrizes que nós ouvimos a nível pessoal, familiar, como comunidade de fé, como membros do corpo de Cristo, como cidadãos brasileiros? Até que ponto? Talvez nós nos lembremos somente quando chegar a estação de cumprimento daquela profecia. E aí nós não estamos preparados para correspondermos a ela. Talvez a profecia se cumpra e nós nem nos lembremos. E aí, dentro desse processo, nós deixamos de ser aqueles que reconhecem aquilo que Deus está fazendo na história. Porque só é capaz de reconhecer o que Deus está fazendo na história aqueles que estão atentos ao que Deus disse que Ele iria realizar na história. E esse profeta Ágabo, inspirado pelo Espírito, comunica isso. E imediatamente o texto fala, olha que interessante, que os discípulos decidiram enviar ajuda aos irmãos que estavam na Judéia, em Jerusalém. E cada um de acordo com as suas posses. Eles o fizeram enviando uma contribuição aos apóstolos, e essa contribuição foi enviada sob a supervisão de Barnabé e de Paulo. Olha só que lindo o compromisso que esses homens tiveram com o cumprimento daquilo que Deus disse. Eles se anteciparam à fome que viria, provendo os recursos necessários para que aqueles irmãos, para que aquela comunidade de fé em Jerusalém pudesse vencer esse período de fome que Deus predisse sobre todo o Império Romano, porque era um juízo que Deus estava trazendo sobre Roma. Esse compromisso com a diretriz profética, ele é um aspecto que nós precisamos começar a estar atentos. Nós precisamos começar a resgatar e nos lembrar de tudo aquilo que Deus tem nos anunciado nesses anos. Temos que nos debruçar sobre essas palavras, temos que reconsiderá-las e temos que analisar quais dessas palavras já se cumpriram e quais ainda não se cumpriram. E entendemos nesse tempo como vamos nos posicionar diante dessas palavras para estarmos preparados para o cumprimento delas. Esses homens se anteciparam porque entenderam que era o Espírito que estava comunicando aquilo. Quantas vezes nós ouvimos o Espírito e nós não andamos conforme a sua palavra?
Ontem nós estávamos em Ponta Grossa, e depois do evento lá a gente foi para a casa do pastor, e ele estava contando a história, eu não vou trazer bem resumida a história aqui, mas ele estava falando de uma pessoa que, se não me engano, nem é de Ponta Grossa, mas essa pessoa teve um sonho à noite. E ele sonhou que numa rifa ele estava ganhando uma caminhonete, que era tipo um sorteio que estava tendo lá de um movimento, tipo uma rifa, acho que era até de uma concessionária esse movimento. E esse homem sonhou que ele tinha ganhado essa caminhonete. E no sonho aparecia o número sorteado. E no sonho aparecia ele conversando com um vendedor dessas concessionárias, dizendo: rapaz, se eu ganhar essa caminhonete aqui, eu não tenho dinheiro para bancar ela não, é muito cara. E no sonho, essa pessoa dizia para ele: cara, fica tranquilo, se você ganhar, a gente compra a caminhonete. Nós te pagamos 300 mil pela caminhonete. E ele: nossa, que legal, minha esposa está querendo um Jeep Renegade, que é mais barato, esse eu tenho condição de manter, então fazemos o seguinte, você me dá um Jeep Renegade 0 e me dá mais 150 mil. No sonho o negócio aconteceu. Pois bem, ele acordou outro dia de manhã, falou para a esposa, entrou lá no Instagram da concessionária, fez a pré-reserva do número, 634, se não me engano, acho que esse era o número, né, Cabral? Acho que era esse número aí, 634, só que era R$400 a rifa. E ele ficou: nossa, 400, é muito dinheiro para mim hoje, não vou comprar não vou. Mas fez a pré-reserva. Aí chegou, passou 2 dias, ele: vou comprar. Não, decidi que eu vou lá e vou pagar a reserva que eu fiz. Quando ele foi fazer o pagamento, tinham vendido todos os números, inclusive os que estavam pré-reservados e não haviam sido pagos. Pois bem, falou: tá bom, não era de Deus. No domingo teve o sorteio, adivinha qual número foi? O 634. Parece cômico, se não for trágico. Mas quantas vezes isso acontece em nossa vida? Todos os dias. Quando nós não ouvimos a Deus. Quando nós não prestamos e damos a devida atenção àquilo que o próprio Espírito de Deus está nos comunicando. Mas esses homens não fizeram isso. E é interessante que, lembra que eu falei sobre Barnabé? Um homem que vendeu a sua propriedade e trouxe aos pés dos apóstolos. Agora esse homem que abriu mão e que entendeu que o que ele tinha não pertencia mais a ele, mas pertencia a Deus, se tornou responsável para levar o recurso que pertencia a Deus àquela comunidade. Não sei se o volume de recurso que ele estava levando era maior do que o volume de recurso que ele depositou aos pés dos apóstolos anteriormente. Mas o ponto principal que eu achei incrível nesse texto é que um homem que abriu mão daquilo que era seu, em favor daquilo que Deus estava desenvolvendo, do que aqueles irmãos estavam vivenciando, se tornou responsável pelos recursos que pertenciam à igreja e que pertenciam àquelas famílias que passariam pelo tempo de provação e de fome. Lembra da parábola dos talentos, quando em Lucas, Cristo vai dizer que aquele que tinha 5 talentos e multiplicou para 10, ele não apenas recebeu um talento, como narra Mateus, mas agora esse homem passou a ser responsável sobre 10 cidades, ou seja, ele passou a administrar recursos que estavam muito além da sua capacidade produtiva, recursos que não era ele que tinha produzido, porque ele foi reconhecido como aquele senhor, como um homem fiel. Barnabé foi incumbido da administração daquele recurso, de ser a Prosegur daquele tempo, de levar o recurso para Jerusalém, porque era considerado um homem fiel. E ele vai com Paulo para
levar a Jerusalém não apenas o recurso, como narrar o que estava acontecendo em Antioquia. Nesse processo, então, a história em Antioquia continua se desenvolvendo. Paulo e Barnabé voltam para Antioquia. E aí nós vamos para Atos capítulo 13. E quem é mais antigo em termos de missão, não em termos de idade, né? Vamos pegar aí João, quem mais? Família Bini, Bruno Godoy? Mais ou menos, né? Quem mais? Deixa eu ver. Do pessoal das antigas, uma parte está em casa hoje também. Mas o pessoal dos fundamentos da missão mobilização se lembra que, por muitas vezes, Atos capítulo 13 sempre esteve surgindo novamente na história, né? Sempre esteve surgindo com uma narrativa dentro da missão mobilização. E é interessante que em Antioquia, a partir de Atos capítulo 13, começa um movimento importante, como nós falamos, que é o envio dos discípulos dessa comitiva para os gentios. Mas, antes desse envio acontecer, o versículo 1 diz assim: na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Paulo. Enquanto eles serviam a Deus e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou. Essa comunidade de Antioquia tinha uma característica muito importante, onde homens proféticos e homens versados nas Escrituras estavam construindo um ambiente espiritual. E esses homens, juntos, estavam ministrando diante de Deus. E dentro do seu serviço, estavam se abstendo do alimento, ou seja, representando a dedicação total da vida. E nesse ambiente espiritual de devoção a Deus, o Espírito comunicou algo a eles. E aqui eu gostaria de me deter um pouquinho com vocês, para nós entendermos os princípios da construção de uma vida piedosa. Porque uma das marcas dessa igreja de Antioquia é que ela era formada por homens piedosos. E esses homens piedosos estavam cultivando uma relação profunda, íntima e pessoal com Deus. Definitivamente nós precisamos ter essa consciência que pessoalmente eu, como indivíduo, preciso cultivar uma relação pessoal com Deus. Se eu não fizer isso, a Júlia não pode fazer por mim e a Zélia não pode fazer por mim. Assim como a Zélia, eu não posso fazer por ela isso, porque precisa ser uma decisão pessoal, onde você decide que Deus é a prioridade total de sua vida. E por ser a prioridade total de sua vida, você dedica tempo para cultivar a relação com este Deus. Nesse processo, pessoalmente nós conhecemos quem Deus é. Ele se revela pessoalmente a nós, porque Ele deseja ter uma relação pessoal. Ao mesmo tempo, esse Deus vai nos mostrar, de fato, o que está acontecendo, ou quem nós somos, de verdade. Quando nós nos deparamos com a verdade de quem Deus é, fica evidente para nós a verdade de quem nós somos. E aí, não é uma experiência, de fato, às vezes, muito agradável. Porque essa experiência pode ser muito parecida com a experiência de Isaías, quando ele viu o Senhor e falou assim: estou morrendo, gente. Estou perecendo. Porque diante da santidade de quem Deus é,
eu enxerguei toda a impureza que está dentro de mim e toda a impureza que está no povo ao qual eu pertenço. Eu estou morrendo, eu estou sentindo todo o meu interior estremecendo, eu estou sentindo a morte. Nesse ambiente, nós entendemos o que é ser alcançado pela graça de Deus. Porque ao invés de morrermos fisicamente, de fato, nesse ambiente, nós somos vivificados em nosso espírito. E passamos a ter uma outra perspectiva sobre a vida, sobre tudo o que está acontecendo. Nós começamos a enxergar a trave que está nos nossos olhos, e então nós vamos saber como lidar com o cisco que está no olho do outro. Nesse ambiente, eu vou ter que entender que eu preciso me expor, preciso expor toda a minha nudez a Deus. E o quanto isso é difícil para nós fazermos. Diante de Deus, quanto mais diante das pessoas. Ou seja, eu vou entendendo muitos processos que na vida de outros eu uso para acusá-los e vou entendendo como eu posso proporcionar ao outro também um caminho de desenvolvimento e de cura. Porque eu entendo de fato quem eu sou. E isso precisa ser algo pessoal, intransferível. Ninguém vai fazer por você. Você precisa fazer. Ninguém vai suprir a sua falta de disciplina com a oração, com a devoção a Deus, com a meditação das Escrituras. E aí, quando você se depara diante de circunstâncias, você não sabe como lidar. Por quê? Porque está faltando o repertório da sua vida, dos princípios, de quem Deus é, de como Cristo agia em determinadas circunstâncias. Você vai não tendo repertório para o Espírito lembrar você do que você leu, porque se você não leu, você vai se lembrar do quê? Então, nós precisamos definitivamente nos autorresponsabilizarmos diante da nossa indisciplina com relação à nossa relação pessoal com Deus. É uma responsabilidade individual. E cada um de nós, em algum momento, vai ter que prestar contas diante disso. E perseverar neste lugar por muitos anos e anos de vida é um desafio gigantesco. Que requer de nós muita perseverança, que requer de nós muita disciplina, que requer de nós essa consciência do desejo de Deus se relacionar pessoalmente conosco e que isso se torne um desejo do âmago do nosso ser de nos relacionarmos pessoalmente com esse Deus. Mas a vida piedosa não se resume ao ambiente desta relação pessoal. Ela também acontece no ambiente ou no lugar do serviço coletivo. Esses homens que eram piedosos na sua relação pessoal com Deus, estavam construindo um ambiente piedoso coletivo. E olha que interessante a frase de Art Katz, que ele fala assim: nós hoje precisamos reconhecer que o cristianismo moderno é mais uma religião de conveniência do que, de fato, um serviço sacerdotal a Deus. Nós sempre estamos à procura do ambiente onde nós nos sintamos confortáveis, onde tenha uma música bacana, onde tenha uma palavra legal, onde eu encontre pessoas legais, onde eu tenha amigos. E eu vou para aquele lugar para ser servido. Por toda a estrutura e por tudo aquilo que aquela igreja me está oferecendo. Quando esse produto não me é agradável, o que eu faço? Eu vou para outro lugar que está oferecendo o mesmo produto. É conveniente. Mas esses homens que eram piedosos, eles entenderam
que da mesma maneira que eles precisavam ser responsáveis com a sua devoção pessoal, eles precisavam ser corresponsáveis com a construção desse ambiente. E dentro desse processo, então, eles estavam construindo um ambiente congregacional. E é importante nós, como Missão Mobilização, entendermos a estação que nós estamos. Porque boa parte do nosso serviço público estava acontecendo em uma casa, porque nós estávamos sendo instruídos para o desenvolvimento de uma casa sacerdotal a Deus, ou seja, trabalhando os aspectos da nossa família. Agora nós somos trazidos para um ambiente, para um prédio, que pertence a uma comunidade que é chamada Igreja Congregacional. Nós estamos numa estação onde nós estamos aprendendo a dinâmica do congregar dentro de uma proposta de um serviço público que está a serviço de Deus na cidade. Só que esse ambiente do congregar, ele só vai se tornar efetivo na medida que homens e mulheres que cultivam a sua piedade no lugar secreto vêm para esse ambiente com a proposta e com o coração voltado para prestar um serviço a Deus e não para consumir um produto. Não é vir para a reunião pública do culto a Deus para o que será que vai acontecer? O que será que Deus quer falar comigo? O que será que Deus vai fazer nessa noite? Não. Eu tenho que vir para esse ambiente dizendo assim, Deus, que tipo de culto você quer que seja prestado a você hoje? Como você quer que nós nos apresentemos diante de você hoje? Quais são os irmãos que precisam ser alinhados nesse serviço? Como que eu posso encorajar a pessoa que está do meu lado para prestar um culto a Deus? Isso tem a ver com a piedade. Por quê? Porque se eu não cultivo o lugar secreto, eu não entendo o princípio e a importância do congregar. Se não permaneço na congregação, não conheço a Deus e nem a seu Filho. E estou fazendo do lugar secreto o meu santuário pessoal dedicado ao Deus que eu criei para mim mesmo. Eu começo a deformar e eu começo a corromper o princípio do lugar secreto. Porque se fosse para nós nos relacionarmos apenas secretamente no lugar secreto com Deus, em Hebreus, o Espírito não ia dizer, não deixe de congregar, como é costume de alguns. E o congregar não tem a ver com bater o cartão no domingo, ou bater o cartão na quarta, ou no sábado, enfim. Mas o congregar tem a ver com a disposição de se unir a pessoas para que um ambiente espiritual piedoso seja construído para Deus. Um lugar onde juntos nós podemos ouvir o Espírito. Onde juntos nós vamos ministrar a Deus como um corpo. Como um povo sacerdotal. Como uma comunidade sacerdotal. Porque essa é a construção desta vida piedosa. Que nós, no decorrer da história da igreja, principalmente brasileira, inclusive na Europa, ela foi perdendo no decorrer dos anos. Porque muita gente se reúne em muitos lugares, mas efetivamente em poucos lugares, de fato, um serviço sacerdotal acontece. Porque quem traz a diretriz do serviço sacerdotal não são as pessoas que se reúnem nela, mas é o Espírito de Deus que está operando através daquela comunidade de fé. Então, esse ambiente espiritual é para que juntos nós possamos discernir aquilo que o Espírito está comunicando.
para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para a nossa nação, para a igreja do Senhor na face da terra. Esses homens então compreenderam isso. E é interessante que essa palavra que é utilizada ali para servir a Deus, em algumas traduções vai estar, em algumas versões está traduzido como adoração, adoravam a Deus, ela vem da sua origem do serviço público diante de Deus, do ministério coletivo diante de Deus. Ou seja, esses homens tinham uma postura litúrgica. E liturgia significa um serviço público coletivo a Deus. E esse serviço estava fundamentado na realidade do Espírito. Lembra o que Jesus falou para a mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 23? Que o Pai procura aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. E essa procura do Pai, ela continua. A questão é se nessa procura o Pai está nos encontrando neste lugar. Porque aquilo que Ele está procurando, nós estamos, no mínimo, desejando construir. Nos movendo em direção a isso, a partir de um coração que está voltado para isso. Em que as canções nascem da inspiração do Espírito, onde as orações nascem da inspiração do Espírito. Onde tudo o que é feito é conduzido pelo Espírito. Quando esses irmãos estavam reunidos em Antioquia, Deus encontrou quem ele estava procurando. E quando ele encontrou quem ele estava procurando, imediatamente Deus falou com eles. E falou: separem para mim Paulo e Barnabé. E essa comunidade que nasceu da proclamação do Evangelho em meio aos desafios do seu tempo, essa comunidade de fé que teve um compromisso com a diretriz profética, se envolveu com aquilo que o Espírito estava comunicando. Essa comunidade de fé que estava construindo um ambiente piedoso, formado por homens e mulheres piedosos, se tornou então uma plataforma de missão global. E quando o Espírito comunica para esses irmãos que lá estavam, para que Paulo e Barnabé fossem enviados, o que imediatamente eles fizeram? O texto fala que eles impuseram as mãos e os enviaram. Nesse processo, nós vemos então 2 amigos de jornada sendo enviados em missão. Ele não separou apenas um, ele separou 2. 2 homens que estavam extremamente comprometidos com tudo aquilo que Deus estava fazendo. Homens que eram fiéis, e por isso Deus estava confiando a eles o ministério de proclamar o Evangelho entre os gentios. E é interessante que Paulo, ele era um homem que, por causa da graça de Deus que estava sobre ele, por causa do tempo que ele dedicava a essa relação com Deus, ele não apenas sabia a natureza de Deus, a natureza do Filho, a identidade da igreja, a natureza da igreja, a constituição da igreja, como ele também se tornou um grande estrategista missionário. E esse homem que se tornou um grande estrategista, ele entendeu
como o mundo que ele estava inserido da sua época funcionava. E ele começou a percorrer cidades estratégicas nesse processo. Por quê? Porque ele entendia que a melhor maneira de proclamar o evangelho e que ele chegasse aos confins da terra era estar no lugar onde as pessoas estavam transitando. E então ele vai às cidades portuárias e ele vai a grandes centros de comunicação e do mercado. Porque lá ele vai encontrar gente de todos os lugares do mundo. E esse homem, então, ele entendia que nesses lugares, a partir do momento que se entendesse que o Espírito estava desenvolvendo, não apenas a edificação da igreja aconteceria nessas localidades, como também a difusão do Evangelho alcançaria outras localidades muito mais amplas que o Paulo pessoalmente não tinha tempo e condições pessoais de estar. Ele entendeu o hub, o lugar onde todas as pessoas se encontravam e de onde para onde elas voltavam. E é muito importante que todo esse processo da missão de Paulo, de Barnabé e de todos aqueles que surgiram depois deles, sempre foi direcionada pelo Espírito. Nós precisamos ter essa consciência. No domingo passado, o pastor Darlan falou muito com a gente sobre a operação do Espírito dentro de nós. Para o desenvolvimento da nossa vida piedosa, da nossa estrutura espiritual, do nosso homem interior, para que possamos ter os atributos de Cristo presente em nossas vidas, o fruto do Espírito emanando de nosso ser, tocando tudo aquilo que nós estamos fazendo, para que aquilo que nós fazemos seja um testemunho de Cristo. Mas precisamos entender que esse mesmo Espírito que está trabalhando dentro de nós, ele está trabalhando na expansão do reino de Deus sobre a terra por meio da sua igreja. E isso está acontecendo independente de mim e de você. Está acontecendo. Quer você esteja vendo, ou quer você não esteja vendo, isso está acontecendo, porque é uma obra do Espírito, e o Espírito não deixa nenhum minuto de trabalhar. Ele continua desenvolvendo plataformas como Antioquia, ou seja, plataformas onde há uma vida piedosa, de homens piedosos, há um ambiente de piedade, há um ambiente espiritual de serviço a Deus, de serviço coletivo a Deus. E desses lugares ele está enviando novos homens e novas mulheres para tocar novos tipos de gente. Essa é a realidade de Antioquia. Essa é a grande instrução e o grande fundamento que nós encontramos em Antioquia. Eu deixo de pensar ir na praça entregar folheto. E a partir de Antioquia eu começo a pensar qual é o melhor lugar do mundo para eu estar, para que de lá haja uma grande difusão do evangelho para outras localidades que eu não posso alcançar. Onde estão as pessoas do mundo? O que elas fazem? O que elas comem? Onde elas vivem? A nossa falta de compromisso com esse ambiente do lugar secreto, ela se escancara quando nós nos reunimos coletivamente. E ela se torna ainda muito mais ampla, muito maior, por não termos estratégias adequadas para o mundo que nós estamos inseridos. Mas, como diz Murray, a lei do reino não mudou. Ela continua a mesma. E essa lei nos mostra, a partir de João capítulo 14, que o Espírito
é quem está encarregado de todo trabalho missionário na face da terra. Hoje, infelizmente, nós temos muitas pessoas que estão se envolvendo em missões sem serem enviadas pelo Espírito. Hoje, nós temos muitas pessoas abraçando o campo missionário sem serem enviados dentro de um ambiente público coletivo de serviço a Deus. Elas estão indo por conta própria. E às vezes elas estão indo por conta própria com o desejo legítimo de cumprir Mateus 28. Só que sem entender os processos que a tornam legítima para o exercício daquele ministério, daquele serviço naquela localidade. Precisamos nos lembrar continuamente de que a pessoa encarregada pelo trabalho missionário sobre a terra não sou eu nem você. Não é uma comunidade local, não é uma agência missionária, é o próprio Espírito. E o Espírito, sim, vai usar essas localidades, esses ambientes, onde esses homens e essas mulheres piedosas estão se reunindo para trazer as diretrizes, para onde devem ir, o que devem fazer, o que devem comunicar e quem devem encontrar. Nós precisamos resgatar isso. Mas só vamos resgatar isso como comunidade local na medida em que cultivamos o lugar secreto e o ambiente de serviço público, coletivo. Concluindo, eu queria trazer 4 aspectos para nós pensarmos como missão mobilização agora. E esses 4 aspectos, cada um está vinculado a um desses pontos que eu falei, sobre as características da igreja de Antioquia. O primeiro, qual é o nosso nível de comprometimento com a proclamação do Evangelho no contexto que nós estamos hoje? O quanto nós estamos anunciando as boas novas? Nós que fomos alcançados pelas boas novas do Evangelho. Para quem nós estamos comunicando essas boas novas no tempo onde nós estamos? Quais são as pessoas que ouviram as boas novas a partir da nossa boca? Precisamos elevar o nosso compromisso com isso. Porque foi o mandamento que ele nos deu. Indo, façam discípulos. Mas para fazer discípulos, você tem que proclamar. Para que haja discípulos, é preciso que a fé seja gerada no interior deles. E Romanos fala que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? As notícias dos últimos dias ou o evangelho do reino? Enquanto nós dedicamos tempo para falar das notícias dos últimos dias, nós estamos contribuindo com o mesmo espírito que levou aqueles 2 discípulos para deixar Jerusalém e ir para Emaús. Ao invés de nós sermos aqueles que atraem as pessoas e facilitam o processo para que as pessoas conheçam a Deus, aquilo que Ele está fazendo, ao invés de sermos aqueles que estão cooperando para que as pedras vivas sejam colocadas no seu devido lugar, nós estamos afastando essas pedras vivas da construção da casa espiritual que o Cristo está levantando nas cidades. Um outro ponto que eu gostaria de colocar, que essa comunidade de fé, que tinha um profundo compromisso com a diretriz profética, está sinalizando para nós que nós precisamos elevar o nosso nível de compromisso com tudo aquilo que nós ouvimos. Qual que é o ponto X da questão aqui? Que talvez nós estejamos ouvindo, cada um no seu lugar secreto, alguns. Isso é bom.
Porém, nós não estamos ouvindo coletivamente. Porque para que eu possa ouvir coletivamente, o que eu vou ter que fazer? Vou estar com alguém. Só que não basta só estar com alguém. Eu vou ter que, com esse alguém, construir um ambiente de devoção. Com esse alguém, eu vou ter que me abster de certas coisas. Porque eu entendo que eu estou cultivando e dedicando a vida total a Deus. E permanecer neste lugar até quando? Até quando Ele comunique algo. As pessoas sempre estão pressionando as outras para que elas façam as coisas. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquele outro. Bonfim, durante 15 anos, ouviu isso. Agora a questão é se isso é uma opinião pessoal ou se é uma ideia genial, se é uma ideia relevante ou se é algo que o Espírito está dizendo para nós que nós temos que fazer isso. Só que para isso, gente, não acontece só no domingo à noite, quando nós nos encontramos aqui. Tem que ser uma construção de segunda a segunda. Ainda que eu não esteja fisicamente, eu estou dentro desse propósito com todos. Precisamos crescer nisso. E também precisamos crescer no nosso nível de investimento do nosso tempo e dos nossos recursos com aquilo que Deus tem nos comunicado. Há tantos anos ouvimos sobre preparar uma geração. E quanto tempo nós estamos dedicando e quanto de recurso nós estamos dedicando para que essa geração seja formada? Há quanto tempo estamos ouvindo sobre servir a cidade com os nossos dons e os nossos talentos? E o quanto nós estamos investindo tempo e recurso no aperfeiçoamento dos nossos dons e dos nossos talentos? O grande ponto é que a gente sempre quer ficar na média. Porque estar na média significa que você não está disposto a investir mais. Você não está disposto, você realmente não, aquilo não está muito dentro de você. É algo só comum, que você só quer fazer para cumprir uma ordenança. Precisamos, então, entender isso, que somos responsáveis por tudo aquilo que Deus tem nos confiado. Uma outra característica dessa igreja Antioquia é que eles estavam construindo esse lugar público de serviço sacerdotal. E eles estavam planejando estrategicamente. E eles estavam se engajando com aquilo que o Espírito estava comunicando. Nós precisamos perseverar neste lugar e precisamos empreender ainda mais de nós mesmos neste lugar. E um ponto de alerta: jamais devemos abdicar de nosso DNA de ensino e de profecia. Não podemos jamais deixar este lugar de ser uma casa de ensino e uma casa que entende o seu funcionamento profético na cidade. Porque quando nós fizermos isso, nós nos desconectamos completamente do nosso DNA mobilizador. Só que estar neste lugar e desenvolver este lugar de ensino e de profecia é extremamente exigente para nós. Porque eu só posso ensinar aquilo que eu entendo, que eu compreendo, que eu aplico. Então veja, se nós aqui, cada um na sua área de atuação, cada um na sua vocação, está abdicando deste lugar de ensinar outros os princípios do reino que regem a área que você está, sem perceber, você está perdendo a sua vitalidade mobilizadora.
Sem perceber, você não está frutificando aquilo que é o cerne e o ambiente onde nós estamos. E não significa que precisamos ter o peso para nos tornarmos um mestre como o nosso mestre é. Mas precisamos entender que uma das funções do sacerdote é ensinar. Ensinar o quê? Como as pessoas devem viver, como elas devem empreender a vida, como elas devem amar a Deus, como elas devem servir ao próximo. Ao mesmo tempo, não podemos deixar e abdicar desse DNA da profecia, do ambiente profético. Por quê? Porque a profecia está relacionada com as diretrizes de Deus sobre o que nós temos que fazer. Não é esquisitice de gente girando aqui, fazendo um monte de coisa, aquela coisa lá toda. Mas é um ambiente onde as pessoas estão conscientes do que Deus está fazendo no seu tempo. De pessoas que os ouvidos estão abertos e têm clareza daquilo que Deus está fazendo. Precisamos ter esta consciência para que possamos ter potencializada a nossa capacidade mobilizadora na cidade. Uma outra característica dessa igreja de Antioquia, que ela se tornou uma plataforma missional global. E nós precisamos compreender ainda mais a dinâmica dessa construção, de como respondermos aquilo que o Espírito está nos dizendo e nos tornarmos corresponsáveis pelo avanço do Evangelho do Reino e pela plantação e implantação de novas expressões da Igreja de Cristo até os confins da terra. Não é ter um mobzinho em cada lugar do mundo, mas é que em cada lugar do mundo hajam discípulos comprometidos com o Evangelho do Reino e homens que estão entendendo, famílias que estão entendendo qual a expressão coletiva de igreja Deus deseja levantar naquela localidade. Essas são as características desta casa. Essas são as bases que tornam esta casa, de fato, efetiva no seu serviço coletivo a Deus. E no seu serviço à cidade em favor de Deus. Para isso, nós precisamos primeiramente reconhecer que por nós mesmos nós não conseguimos fazer isso. Precisamos reconhecer as incredulidades que ainda estão presentes em nosso coração. Precisamos reconhecer a inconstância em nossa caminhada com Deus. Como líderes, precisamos reconhecer que não sabemos como liderar. Como pastores, que não sabemos pastorear. Como músicos, que não sabemos como ministrar a Deus. Com pessoas que trabalham com crianças, que nós não sabemos como apacentar a próxima geração. Como profissionais da saúde, que nós não sabemos cuidar. Que nós não sabemos os processos de cura. Que nós não sabemos. Porque era justamente essa a postura que um homem chamado Paulo tinha. O homem mais capaz de todos os tempos de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Porém, ele falava assim, toda a bagagem que eu tenho, todo o conhecimento que eu tenho, de nada serve se não for o Espírito que estiver me conduzindo. Então, o reconhecimento de saber que nós não sabemos tem a ver com dizer, Espírito, eu preciso de você. Para que tudo aquilo que o próprio Deus construiu na minha história possa, de fato, servir efetivamente aquilo que você está fazendo. E a partir dessa postura pessoal, juntos nós entendemos que precisamos uns dos outros para que, de fato, isso aconteça.
Precisamos que cada um se posicione naquilo que foi chamado para desenvolver. Precisamos que cada um ocupe o seu lugar no corpo, exerça a sua função no corpo. Precisamos que cada um esteja interligado um no outro, entrelaçado, por meio da obra de Cristo, por meio da pessoa do Espírito, para que possamos ser edificados, para que possamos ser desenvolvidos. E a partir deste lugar de desenvolvimento, nós possamos contribuir com outros que estarão se achegando. Precisamos olhar para este testemunho dessa igreja em Antioquia e entendermos a operação do Espírito nessa comunidade e dizermos: Senhor, nos ajude a fazer o básico, que é te adorar em espírito e em verdade. Nos ajude, nos dê graça, força, para que possamos ser encontrados permanentemente no lugar secreto e que o nosso lugar secreto se estenda ao lugar da congregação. E que o lugar da congregação potencialize o lugar secreto. E que nós possamos continuar vivenciando a bela experiência de ver o Senhor separando e enviando pessoas para as outras localidades. Chegue um dia que possamos ver muitas famílias no aeroporto, entrando no avião, com seu coração queimando e cheio, porque uma igreja impôs a mão sobre eles, porque juntos ouviram o Espírito e eles têm consciência de para onde estão indo e quais são os desafios que vão encontrar lá.